O governo Lula rejeitou a proposta da administração Trump para classificar as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A sugestão foi feita pelo responsável pela coordenação de sanções do Estado americano, David Gamble. Assunto para o correspondente internacional Ivan Kleber. Segundo o FBI, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho atuam em pelo menos 12 estados americanos. Mas, para a pasta de Ricardo Lewandowski, não há o que temer. Boa tarde, Ivan, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, Marina, o Serrão, e uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Pois é, nós tivemos essa reunião, então, nesta terça-feira, dia 6, entre esta comitiva, digamos assim, enviada pela administração Trump, que ouviu de técnicos do Ministério da Justiça e da Segurança Pública que não seria possível, no Brasil, classificar estas facções como organizações terroristas. Eu tenho aqui um trecho do que foi publicado, do que foi divulgado como justificativa. E, abre aspas aqui, a explicação técnica é de que a atuação das facções não envolve crime de ódio ou religioso, mas sim a obtenção de lucro por meio de tráfico de armas e de drogas. Foi essa a resposta que o David Gamble, que você citou, acabou recebendo, não é? E o lado americano argumenta que seria importante que o Brasil classificasse, então, as facções como organizações terroristas, porque isso facilitaria a aplicação de sanções. Agora, as pessoas, Geisiane, devem estar se perguntando por que a administração Trump, por que o governo Trump, de um modo geral, está pedindo isso para o governo brasileiro. Acontece que se porventura, lá na frente, a administração Trump classificar lá nos Estados Unidos as duas facções como organizações terroristas, muito provavelmente essa questão será judicializada. E aí, o primeiro juiz que pegar essa questão vai perguntar, vai questionar, não é, a administração Trump do porquê eles estão colocando grupos, facções como terroristas, se no país de origem delas, elas não foram classificadas desta maneira. Então aí nós teremos a resposta. Em poucas palavras, Geisiane, o que a administração Trump está fazendo é de uma espécie de prevenção, já acreditando que essa questão seja judicializada e tendo tudo prontinho em mãos. Essa é a bola da vez, essa foi a questão importante dessa reunião e agora estamos observando qual será o próximo passo da administração Trump. Vale ressaltar que, caso os Estados Unidos optem por esse caminho, não temos nada ainda de garantido, mas é possível imaginar que, por exemplo, aqui o Reino Unido e países da União Europeia sigam o mesmo caminho americano. Existe uma concordância, principalmente entre o Reino Unido e os Estados Unidos, né, de seguir esse caminho. Então, é possível sim imaginar que depois que os Estados Unidos tomem essa decisão, outros países do mundo afora, mais especificamente Reino Unido e União Europeia, sigam esse caminho, Geisiane. Jorge Serrão, nós estamos com o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. Ivan Kleber, Donald Trump já definiu que o grande inimigo americano vai ser o narconegócio, que ele promete combater firmemente. Já está jogando pesado com o México, sinaliza que vai jogar duro também com Venezuela, Cuba e afins, e com toda certeza sobrará para o Brasil, estando nossas facções criminosas sendo consideradas terroristas ou não. Aí na Europa, como é que o cenário, a política europeia está entendendo esse possível combate, essa prioridade de Trump na guerra ao narconegócio? Isso pode escalar uma espécie de conflito ainda não realizado até agora? Serrão, muito obrigado pela pergunta. Olha só, aqui na Europa ainda não temos um debate aberto sobre essa questão das ligações, enfim, do impacto do narcotráfico na Europa. Agora, realmente, a administração Trump fez disso uma das principais promessas de campanha. E já nos primeiros 100 dias, então, a administração Trump fez muito nesse sentido. Algumas organizações lá mexicanas foram classificadas como organizações
terroristas. Se você me permite, eu vou colocar um terceiro ator aí nessa história, tirando os Estados Unidos e a União Europeia, Serrão. Quem está muito interessado nesse assunto é Israel, uma vez que acredita-se aí que existam ligações entre o PCC e o Hezbollah. Então, nesse sentido, quem pode estar monitorando essa situação e veria com muito bons olhos uma eventual classificação do PCC como uma organização terrorista é o Estado de Israel e, por que não, a Mossad, Serrão? Marina Helena, nós estamos com o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, é inacreditável, né? Eles alegam que o problema disso é que se você ter o PCC ou o Comando Vermelho como uma organização terrorista, você perde a capacidade, né, de dar o poder a eles, de ter um julgamento individualizado, de você respeitar os direitos humanos, tudo aquilo que no fundo eles estão fazendo com manifestantes do 8 de janeiro, que estão sendo tratados como terroristas aqui no Brasil, né? É inacreditável, eles estão ali como inimigos do Estado, mas obviamente os meninos do Comando Vermelho e do PCC não podem ser tratados assim. É uma indignação assim absurda, mas a minha pergunta para você é a seguinte: tem outro ator nessa história toda, que é a China, né? Porque Trump tem sido bastante vocal em relação a isso, que é de onde vem, né, os produtos, de onde vem a droga, de onde vem aquilo que é processado, e ele sempre dá ali a entender que os chineses também estão envolvidos nisso. Então eu queria um pouco da sua percepção disso, desse outro lado, né? A gente falou um pouco da Europa, dos Estados Unidos, Israel, né, do Hezbollah, mas e a China nessa história toda? Marina, muito bom você trazer a China para a nossa conversa aqui, porque as pessoas, e nosso trabalho é justamente lembrar as pessoas, né, esquecem que aquele embate que começou ali no início do ano entre Donald Trump e o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, foi justamente por conta da fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, onde esse fentanil entraria, então, em solo americano, o fentanil saindo da China. A mesma coisa acontece com os Estados Unidos. Essa foto que a gente está vendo aí, do Justin Trudeau com o Donald Trump, foi lá em Mar-a-Lago, foi justamente para discutir essa questão da, entre aspas, por que não colocar assim, facilidade que o fentanil entrava nos Estados Unidos pela fronteira canadense e também pelo México. As primeiras tarifas que o Donald Trump colocou foi justamente no México e no Canadá por conta disso, por conta desta guerra do fentanil que a administração Trump abriu. E eles descaradamente tentar, de alguma maneira, se distanciar dessa questão, mas a administração Trump vem enfatizando isso, trazendo dados. Ainda hoje aconteceu uma prisão muito grande de fentanil nos Estados Unidos, isso foi anunciado há poucas horas atrás. Então, a China acaba sendo, aí, digamos, a origem do fentanil que acaba entrando nos Estados Unidos pelo Canadá e pelo México. E é por isso, um dos motivos, não é, que a administração Trump vem batendo de frente tanto assim com outro PCC, dessa vez o Partido Comunista Chinês lá de Pequim, Marina.